Irmãos, nós que permaneceremos aqui, prosseguiremos na exposição da primeira carta de João. Nestes meses, praticamente de junho para cá, nós estamos expondo esta carta, 1 João, e hoje nós leremos o terceiro capítulo de 1 João, dos versos 1 ao versículo de número 10. Primeira João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 10. Peço aos irmãos que mantenham a sua Bíblia aberta nessa passagem. Talvez eu faça a citação de outras duas, mas os irmãos estejam sempre atentos à exposição desta passagem nesta noite. A palavra de Deus nos diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém. Nessa passagem, nessa noite, queridos irmãos, nós aprenderemos, e para nós será um grande presente da parte de Deus ouvir essa instrução sobre a nossa filiação com o nosso Deus Pai. Você já agradeceu a Deus por ser filho de Deus, por ser filha de Deus? Você já parou para meditar, para mensurar o que Deus fez desde antes da fundação do mundo, o que o Senhor promoveu na sua vontade soberana, para que nós, nessa noite, pudéssemos estar aqui e termos plena certeza de que somos filhos de Deus. Quando eu era menino, eu me lembro que às vezes as pessoas falavam assim: você não é filho de Deus, você é criatura de Deus. Eu não gostava de ouvir isso, eu falava: não, eu também sou filho de Deus. De certa forma, todos somos filhos de Deus, todos somos criação do Senhor. Mas quando olhamos para as páginas do Evangelho, sobretudo João capítulo 1, verso 12, lá está bem claro para nós quem de fato é filho de Deus. João, o mesmo autor dessa carta, lá no seu Evangelho, ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós não queremos de forma alguma criar nenhum tipo de
divisão ou discórdia entre nós e os nossos amigos que ainda não têm o Senhor Jesus, mas no sentido mais exato da palavra, só é filho de Deus, só é filha de Deus, exatamente como Jesus declara, aqueles que creem no Senhor Jesus. E é interessante que João, que escrevendo essa carta circular, como nós já comentamos e os outros pastores também, carta para combater uma série de heresias, os princípios do gnosticismo que estavam norteando os crentes daquela época, no final daquele primeiro século, início do segundo século, nós vemos que o Senhor está mostrando aqui com grande amor nós temos recebido da parte do Pai. E o verso 1 então diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele reforça, ele diz: e de fato somos filhos de Deus. Eu falei no início e vou repetir agora: você já agradeceu a Deus por ter nele, na pessoa de Jesus, essa adoção, essa filiação? Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui nessa noite na presença do nosso grande Deus, o nosso grande Pai, e Ele é o nosso Abba Pai. Nós podemos falar papai, nós podemos falar paizinho, porque nós somos em Cristo Jesus seus filhos, fomos transformados. Somos como que o texto que Paulo escreve lá, falando que nós fomos que enxertados na oliveira. Nós não éramos filhos, mas o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, e agora de fato nós podemos concordar e descansar nessa afirmação da parte de Deus: somos filhos de Deus. E aí ele continua na expressão do verso: por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Lá mesmo, em João, o Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Muitas vezes nós também seremos ressachados, seremos perseguidos, passaremos por uma série de dificuldades nesta vida, exatamente por termos essa credencial, essa identidade. Eu e você somos filhos de Deus, somos filhos da luz, e como servos do Senhor, como discípulos de Jesus, o mundo também não vai nos receber. O mundo também não vai entender a maneira como nós vivemos, a maneira como nós contribuímos, como nós servimos a Deus. O Evangelho realmente para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos, conforme diz Paulo lá em Corinto, é poder de Deus. Nós podemos então nessa noite continuar aqui expondo esse texto, declarando mais uma vez essa palavra carinhosa da parte de João. João é um pastor já talvez de idade bem avançada, como o reverendo George pregando semana passada nos afirmou, que ele sempre, ao ser saudado pelas ruas lá de Éfeso, ele sempre olhava para as pessoas dizendo: amem uns aos outros, que o amor do Pai esteja em vocês. E aqui agora ele usa essa expressão no verso 2, amados. Agora somos filhos de Deus. Então vocês vão observar aqui que em alguns momentos ele está falando da primeira vinda de Jesus, da primeira manifestação de Jesus, e às vezes ele começará a falar daquilo que vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar, na sua segunda vinda, na sua segunda manifestação. Aliás, essa expressão manifestados, manifestou, é uma palavra que vai se repetindo nesse trecho que nós estamos lendo aqui. E agora ele já está falando daquilo que há de acontecer conosco. Já que somos filhos de Deus, o texto diz que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Hoje, dando aula para a classe dos jovens e adolescentes, nós falávamos lá sobre disciplina e santificação. E um dos textos que nós lemos foi Filipenses 1,6. Ora, assim que o Senhor diz: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, ainda não se manifestou de sentido pleno e total. Aqui é aquela leve não, mas aquela profunda doutrina que fala do já e do ainda não. Você é salvo em Cristo Jesus, mas não plenamente. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser na pessoa de Jesus. Hoje o reverendo George, pregando lá em João 2, ele disse que o cerne daquela mensagem da transformação da água em vinho não é o milagre em si, o sinal em si, mas era a manifestação da glória de Jesus para que as pessoas crescem nele.
E o Senhor está falando para nós aqui que ainda não se manifestou o que nós seremos nele. Mas sabemos que quando ele se manifestar, olha que coisa linda, irmãos, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. A palavra de Deus diz que nós caminhamos para atingir um dia a estatura de varão perfeito, a plenitude da varonilidade do nosso Deus. Um texto que eu quero que vocês apenas ouçam, encontra-se lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo, encerrando ali aquele capítulo lindo sobre o amor, ele diz no verso 12: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Nós somos filhos de Deus, irmãos, de fato. Não deve pairar nenhuma dúvida sobre o seu coração, sobre o meu coração, sobre o nosso coração nessa noite. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser quando ele se manifestar, quando o Senhor Jesus voltar gloriosamente para buscar a sua igreja, buscar a sua noiva. Assim como eu disse há pouco, para você agradecer a Deus por ser filho de Deus, ser filha de Deus, agradeça ao Senhor também por essa bendita promessa. O Senhor disse, e nós cremos, que seremos semelhantes a ele. Em que sentido nós seremos semelhantes ao nosso Senhor Jesus? Devemos refletir o caráter do nosso Senhor Jesus na nossa vida. É nesse sentido que nós devemos ser parecidos com Jesus, e a cada dia, a cada manhã, como a luz da aurora que vai brilhando e vai brilhando até ser dia perfeito, nós precisamos caminhar nesse processo chamado santificação, crendo que, sendo filhos de Deus, temos um caminho a percorrer. Ele prometeu que começou uma obra em você e ele vai completar. Nós não ficaremos abandonados pelo caminho como uma obra incompleta e inacabada. Nós participamos dessa obra bendita. O Senhor requer de nós também que nos santifiquemos, porque o Senhor está falando aqui que ele ainda vai se manifestar e nós seremos semelhantes a ele. E aí o texto diz que essa pessoa que tem essa esperança, que age como filho e filha de Deus, ele entende que ele deve buscar uma vida santa e reta, ele deve se purificar, na expectativa de que aquele que se manifestou primeiramente para morrer na cruz em nosso lugar, é o verbo de Deus encarnado, é o santo de Deus. Então diz o verso 3, e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, porque assim como ele é puro. Você é filho de Deus, você tem plena certeza dessa declaração que João está fazendo aqui nessa noite, na sua epístola? Você sabe que você não chegou lá ainda. Você sabe que ainda o Senhor Jesus está por vir, está para voltar para buscar a sua igreja. E esse dia glorioso vai chegar, igreja. Nós não devemos ter medo desse dia, porque nós almejamos. Nós devemos declarar: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Mas ainda vivendo nessa terra, ainda militando com o Senhor Jesus aqui neste mundo, nós precisamos aprender uma coisa: se você de fato é filho de Deus, você não pode viver na prática do pecado. E é exatamente isso que o texto continua mostrando para nós. A partir do verso 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Conhecemos muito essa expressão que João cita aqui. Sabeis também que ele se manifestou. Agora ele volta a falar de uma outra vez. Ele não está mais falando de quando ele se manifestar, mas ele está falando do que ele já se manifestou quando esteve aqui pela primeira vez. E por que ele veio? O que significa e o que constituiu a sua primeira manifestação entre nós? Verso 5. Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Irmãos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías, descrevendo de forma linda aquela visão, a profecia messiânica lá no capítulo 53, diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Ele foi imolado. Por que ele fez isso, irmãos? Para satisfazer a justiça de Deus e pagar uma dívida que não era dele, mas era nossa.
Temos em Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados, irmãos, desde o pecado original aos nossos pecados, às nossas atitudes que ofendem e afrontam ao nosso Deus. Quem é filho de Deus? Quem é filha de Deus? Quem tem certeza que está nesta filiação? Quem tem certeza que pode chamar nessa noite Deus de Pai? E que está aguardando a manifestação quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda, deve entender que não pode brincar com o pecado. Semana passada também, porque estamos expondo a carta, uma mensagem vai ligada à outra. O reverendo George estava falando para nós sobre 1 João 2, e ele enfatizou muito o verso 15, não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Nós não podemos amar as coisas que Deus odeia. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Deus é santo. E nós não devemos brincar com esse tema. Volto a reiterar o que eu disse no texto. O verso 1 fala com muita ênfase. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Volta lá o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Ele vai parar agora de usar essa expressão filhos de Deus e vai começar a usar a expressão nascido de Deus. Já parou para pensar nisso? Você é nascido de Deus. Você está ligado ao Senhor. É interessante essa ideia da adoção. Quando somos adotados, você recebe o sobrenome daquele que o adotou. E você tem o sobrenome do Pai? Você pode nessa noite voltar para casa crendo, descansando. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que eu sou filho de Deus, porque em Cristo Jesus isso foi conquistado lá na cruz. Então eu não posso brincar com o pecado. Eu não posso viver uma vida como se eu não fosse filho de Deus. Por isso, irmãos, é sério. Ele se manifestou para tirar os pecados. Nele não existe pecado. O verso 6 diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Sabemos sim, irmãos, que somos pecadores, que ainda ofendemos ao nosso Deus com as nossas transgressões. Há uma guerra, há uma batalha, a carne milita contra o espírito. Temos o mundo caído como nosso adversário, o diabo também é o nosso adversário, a nossa velha natureza, a nossa carne também é o nosso adversário, e muitas vezes faremos coisas que não agradam ao Senhor. Mas nós não temos mais prazer em pecar. O pecado em nossas vidas hoje deve ser um acidente. E como falávamos hoje lá na classe, quando pecamos contra o Senhor, por termos o Espírito Santo de Deus como nosso grande árbitro, entristecemos a Ele, mas ficamos tristes também, porque gravemente será se você falar assim: pastor, eu tenho pecado, mas não estou sentindo nada. Eu só balanço os ombros assim e digo: pequei, daí? Tem tanta gente por aí que peca. Quando nós entramos nesse caminho da racionalização e começamos a querer encontrar, às vezes até na Bíblia, já vi gente que usa a Bíblia, mas fulano na Bíblia pecou, e Beltrano também pecou, e por que eu estou sendo execrado por ter pecado? O pecado ofende a Deus. É claro, irmãos, que não há plano B na salvação. Quando o homem tropeçou e caiu lá no Éden, há alguns que acham que Deus teve que pôr o plano B em ação por causa da queda do homem. Não, amados. Há um pregador famoso aí no mundo que diz que antes de Deus falar, haja luz, ele disse, haja cruz. O Senhor não foi pego de surpresa. O Senhor já sabia que o homem não passaria no teste. E antes da fundação do mundo, o conselho da Trindade já havia administrado e providenciado o remédio, a esperança, a salvação para aqueles que pecaram. Porque todos pecaram. Nós ainda somos pecadores, mas não podemos brincar com o pecado, porque quem é nascido de Deus não vive pecando. Teve um problema sério alguns anos atrás aí, por causa de uma outra versão da Bíblia, e sobretudo na primeira carta de João, porque alguns versos diziam assim: todo aquele que é nascido de Deus não peca.
E surgiu aí uma doutrina da impecabilidade, que você poderia atingir em dado momento na sua vida cristã um tal nível de santidade que você não pecaria mais. Você sabe que isso é impossível, porque a Bíblia diz que aquele que disser que não peca é o quê? Mentiroso. Infelizmente pecamos. Não devemos ter prazer. Muitas vezes a gente usa essa afirmação bíblica como uma desculpa. Mas fazer o quê, né, pastor? Eu sou pecador. Está escrito. É a velha natureza. Mas não tenha prazer nisso. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero cada vez mais viver uma vida semelhante a Ti. Eu não quero viver na prática do pecado. Eu não quero gostar daquilo que o Senhor odeia. Mas para isso eu preciso da Tua ajuda. E o texto é muito forte, porque diz assim: aquele que vive pecando nunca viu o Senhor e nem o conheceu. E a ideia de conhecer aqui é de relacionamento, de intimidade. O verso 7 então diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Ele está sempre alertando aqueles irmãos, aqueles primeiros destinatários, sobre os falsos pregadores, sobre os hereges que estavam andando por ali. E ele diz: não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele está exaltando aqui um outro atributo do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Ele é justo. E é interessante que muitas vezes essa palavra hoje tão desgastada dos nossos dias, justiça, nós não estamos pensando agora aqui em tribunais humanos, nas cortes dessa terra, mas nós estamos falando de uma vida santa e reta, justa diante de Deus. O justo viverá pela fé. Agora, de fato, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E como filhos de Deus ainda nessa terra, aguardando a volta de Jesus, eu não brinco com o pecado. Eu não vivo na prática do pecado. Aqui mesmo, nesta carta, no capítulo 1, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Logo na sequência, no capítulo 2, diz que nós temos um advogado que está à destra de Deus Pai, e Ele advoga a nossa causa, Ele nos defende, intercede por nós, conforme foi lido em Romanos capítulo 8. Portanto, irmãos, não brinque com aquilo que Deus nunca brincou. Ele leva muito a sério essa questão do pecado, leva tanto a sério, que Ele te amou de tal maneira, que enviou Jesus para morrer na cruz no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. A passagem continua. Verso 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Só vai ficando mais complicado, não é verdade? Porque agora não basta só dizer que aquele que vive pecando nunca viu Jesus, nunca o conheceu, mas agora está dizendo: se você vive brincando com o pecado, ele está dando uma informação muito séria aqui. Da onde é que procede o pecado, irmãos? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas olha que maravilha que o texto diz aqui: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você crê nisso, irmãos? Que o Senhor Jesus é o cumprimento de Gênesis 3,15? Que o Senhor disse que um dia nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor Jesus é vencedor. Mais do que vencedor. Eu sei que tem pessoas que ainda têm medo de ler o livro de Apocalipse, ou do Apocalipse, né? Você não precisa ter medo de ler o livro do Apocalipse. Tem gente que diz: pastor, mas é o livro da besta, é o livro do anticristo, do homem da iniquidade, do falso profeta. Não, você está errado, você está lendo outra Bíblia. O Apocalipse é o livro de Jesus, a revelação de Jesus, é o livro do cavaleiro branco, que saiu com o seu cavalo branco vencendo e para vencer. O nosso Senhor Jesus já derrotou o diabo, e nós sabemos disso. E quando Ele venceu a morte e ressurgiu dentre os mortos, isso foi cravado. Eu não tenho dúvidas disso, e você não deve duvidar também. O Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo.
Todo aquele que é nascido de Deus, de novo o texto, João está insistindo nessa tese. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Pois o que permanece nele é a divina semente. Se vocês têm plena certeza de que a obra da regeneração, que a obra da justificação, que a obra da adoção foi algo que o Senhor operou em você, porque isso é um ato exclusivo dele, em você, meu irmão, minha irmã, foi implantada essa divina semente. Então você não pode mais viver como você vivia outrora. Você é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. As coisas antigas já passaram. Você é um novo homem, uma nova mulher. Você é filho de Deus. Mas não usa isso apenas como um título. Que bom, pastor, sou filho de Deus. Mas filho tem que viver como o pai quer. Alguns irmãos aqui que têm filhos como eu e a Rosângela, às vezes as pessoas falam: nossa, como ele parece com o senhor, pastor. Ah, misturou, parece com outro. Tem filho que é muito assim, a cópia do pai. Ou às vezes puxa um tio. O Samuel é muito parecido com o meu irmão caçula. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você parece com o pai? Eu não estou falando agora do seu pai biológico. Estou falando de Deus. Você é uma filha de Deus. Você tem a cara do pai, usando uma expressão que a gente gosta de usar. Nossa, você é igualzinho ao seu pai. Claro que quando a gente fala isso nas nossas relações humanas, às vezes a gente está falando até dos defeitos, não é? Nossa, você é cabeça dura igual ao seu pai. Nossa, você é bravinha igual ao seu pai, hein? Mas eu quero mostrar agora as virtudes do pai, aquele que te ama. Você se parece com ele. Você nasceu dele. Você deve viver como ele é. Claro que nós não estamos falando na sua plenitude, porque nós nunca compreenderemos o Senhor, porque é profundo, é insondável. Mas o nosso Deus está declarando para nós aqui, que como nascidos de Deus, nós agora temos essa divina semente. Então você não pode viver pecando, porque você é nascido de Deus. Lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos? Nicodemos chegou fazendo elogios, declarando que o Senhor era mestre, que ninguém podia fazer os sinais que ele fazia se Deus não fosse com ele. Mas Jesus parece que não estava muito preocupado com o seu ibope e foi logo dizendo assim para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Vamos direto ao ponto, Nicodemos. Você tem que nascer de novo, porque se você não nascer da água e do Espírito, você não entrará no meu reino. Eu não conheço todos aqui no sentido mais exato da palavra. A minha esperança e a minha expectativa é que todos nós aqui possamos dizer: eu sou de fato um filho de Deus. Eu não tenho dúvidas disso, porque a palavra de Deus atesta isso. Eu fui alcançado por essa bendita salvação em Cristo Jesus. Essa minha dívida não existe mais, porque ela foi paga. A justiça de Deus foi satisfeita no seu Filho. Se você crê nisso, e você tem plena certeza que você é nascido do Pai, então você precisa viver de acordo como Ele quer que eu e você vivamos. O texto termina, o versículo 10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus, mas são manifestos também os filhos do diabo. Quando você viver de tal forma o Evangelho de Jesus, certamente ficará muito claro para as pessoas: esse aqui é um filho de Deus, esse outro aqui não. O estilo de vida é outro, a maneira de viver, de agir, de reagir, a maneira de negociar, a maneira de ser empregado, a maneira de ser patrão, a maneira de ser marido, a maneira de ser esposa, a maneira de ser pai, a maneira de ser mãe, a maneira de ser filho é diferente do mundo. Porque você é filho de Deus, porque somos de fato filhos do Pai. Vocês observaram quantas vezes, aqui fica uma boa dica, vocês que gostam de estudar a palavra de Deus, palavra por palavra, eu não contei, deveria ter contado, mas você pode fazer isso na sua devocional ainda essa semana. Verifique quantas vezes aparece a expressão manifestou, manifestados, manifesto. A ideia de que o Senhor se manifestou na sua primeira vinda
para destruir as obras do diabo na cruz, para anular a nossa dívida, pagando-a, encravando lá na cruz o escrito de dívida que era contra nós. Nós temos livre acesso ao Pai. Você pode chamar Deus de Pai, de Abba Pai, de papai, de paizinho. Você é filho, você não é bastardo. Você é filha. Você vai ter todos os direitos como herdeira e co-herdeira em Cristo Jesus, como herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus daquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. E Ele disse aqui que quando Ele se manifestar, haveremos de ser como Ele é. Refletiremos a imagem de Jesus, atingiremos a estatura de varão perfeito. Nisto são manifestos os filhos de Deus. E é claro que por conta da sua vida cristã, autêntica diante do Pai, diante dos homens, os filhos do diabo também se manifestarão. Ficarão bem evidentes a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio. Por isso, irmãos, encerrando, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. João não muda ou não deixa de dar sempre um recadinho, ainda que seja no rodapé. Ele está falando aqui de filiação, está falando de a obra de Cristo na cruz, da sua primeira manifestação, da sua segunda manifestação. Mas como é que ele termina aí o versículo 10? Nem aquele que não ama seu irmão. Ou seja, uma das características de quem é filho de Deus, qual é então, à luz desse texto? Quem é filho de Deus ama o seu irmão. Quem é filho de Deus ama o seu irmão. Ora, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Amados, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, então haveremos de ser como Ele é. Bendito seja o nosso Deus. Agradeça ao Senhor por você fazer parte da sua família. Nós somos filhos de Deus, irmãos e irmãs. O nosso irmão mais velho, Jesus, é aquele que deu a vida por nós para que tivéssemos novamente comunhão com o Pai. Essa é uma daquelas doutrinas que nós precisamos pregar, estudar, anunciar e guardar no coração a palavra do Senhor, porque Deus está afirmando nessa noite. Você tinha dúvida? Não tem dúvida nenhuma. Eu sei que é uma brincadeira que muitos irmãos gostam de fazer um com o outro, e faziam essa brincadeira comigo. Eu sou o único moreno na minha família. Meus irmãos puxaram meu pai. Meu pai é bem claro, era bem claro, olhos verdes. Eu queria pelo menos ter ficado com os olhos verdes do meu pai, né? Mas não deu certo. Mas tenho muita honra de ser moreno como a minha mãe. Mas os meus irmãos de vez em quando falavam assim: vou falar uma verdade para você, Beto. Você foi adotado. Você não é nosso irmão de sangue. A mãe pegou você de uma vizinha que não tinha condição de cuidar. E às vezes quem é criança acredita nessas histórias, né? E eu ia lá choramingar no colo da minha mãe. Mãe, é verdade, mãe, eu não sou filho do pai. A senhora me adotou, disse que a senhora me pegou de uma vizinha. Quem te falou isso? Ah, a Gilmar, o Gilvan. Eu falei, isso é conversa de irmão, coisa de irmão para provocar. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você reconhece que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador? Você já confessou com os seus lábios que Jesus é o teu bendito Salvador? Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Você é filho de Deus. Você é filha do Senhor. Pois todos aqueles que o receberam, em Cristo Jesus, Deus lhe transformou em seu filho, em sua filha. Vamos glorificar a Deus por isso, igreja. Bendito seja o nosso Deus. Que Deus continue a nos abençoar. Nós vamos agora entoar um hino que, se eu pudesse, todos os domingos terminaríamos o culto com ele, que é o hino 148, Oração Noturna. Agradeça a Deus por esse dia. O frio chegou, o inverno está aí, nós estávamos pedindo por ele, não estávamos?
E é Deus quem mandou o inverno, porque Ele está no controle de todas as coisas. Mas vamos agradecer ao Senhor por esse dia que já está se findando e que Deus tem sido o nosso Pai, o nosso grande provedor e protetor. Hino 148.